Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, nosso último bloco da 8ª aula. E agora, para a gente terminar o livro, para a gente dar uma síntese no livro, vamos na página 173, meus irmãos. Que aí o autor ele vai estar fazendo aqueles comentários sobre povos com costumes estranhos no capítulo 3, como a gente vê. Como eu disse, essa parte do livro ela é bem autoexplicativa. E eruditos com teorias estranhas, na página 147, né? Mas agora vamos pular para a página 173, que aqui a gente já entra um pouco no fator Abraão. Eu quero ler alguns grifos aqui que eu deixei para vocês. Página 173. Eu gostei de uma frase, e eu deixei ela em destaque aqui, porque, como nós mencionamos há pouco, no início dessa aula, o que seria o fator Abraão, se não teologia de missões 1 e 2 do Novo Testamento e do Velho Testamento, aprendido aqui pelo livro do Henry Cornell e do Timóteo Carricker. E aqui ele diz, no último parágrafo da página 172, leia para nós, pastor Johnny. Último da 172, né? Isso. Esta sempre foi uma característica da revelação geral, sua permanência. O escritor da Epístola aos Hebreus enfatiza igualmente que o Messias, que veio viver entre os homens em cumprimento de toda a realidade espiritual, representada simbolicamente pelo sistema sacerdotal levítico, ao mesmo tempo também era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, Cristo é Senhor tanto da revelação geral como da especial. Guardem isso. Essa frase que eu quero que vocês coloquem como o fator Abraão. O fator Abraão, Deus em Cristo, ele é Senhor tanto da revelação geral como da especial. Ou seja, misteriosamente, ele alcançou povos, tribos, etnias. Hoje à tarde, enquanto eu descansava do meu almoço, eu assisti a uma entrevista do Rodrigo Silva, naqueles podcast Inteligência alguma coisa, como que era o nome mesmo? Inteligência Limitada. Eu gosto de acompanhar aquele podcast. Sempre que dá, eu pego alguns cortes. E o Rodrigo Silva disse que contou uma história muito interessante de um muçulmano que se converteu a Jesus lendo o Alcorão. Olha que interessante. Porque no Alcorão, segundo o Rodrigo Silva, o muçulmano lendo o Alcorão viu que Jesus fazia milagres e Maomé não fez milagre nenhum. Que Jesus nasceu de uma mulher que era virgem pelo poder do Espírito Santo e que Maomé nasceu de uma mulher como outras mulheres e etc e tal. E ele pensou, ora, se Maomé não fez milagre, nasceu de uma mulher comum, logo Jesus é maior. Isso despertou o coração desse muçulmano. E aí ele foi ler, então, as Escrituras e ele se converte. E aí, Jesus é o Senhor da revelação geral e da especial ou não? Agora, percebam, irmãos, como o fator Sodoma, ele é destruidor. O que é o fator Sodoma, senão o quê? O próprio domínio de Satanás e a própria cultura sendo entregue à sua própria sorte. Podem ver que os habitantes de Sodoma e Gomorra foram entregues à sua própria sorte. E quem é entregue à sua própria sorte já vive na condenação, já está à mercê de Deus, mesmo que aparentemente essas pessoas não estejam sendo condenadas ainda, elas estão sob total influência diabólica. E por eles estarem sob total influência diabólica,
eles vão tentar aniquilar a revelação, o fator de Abraão e principalmente o fator de Melquisedeque. Por quê? Qual é o grande motivo ou o impulso do fator Sodoma e Gomorra? Ir contra a revelação natural de Deus e a revelação especial. Por isso, irmãos, isso é muito legal, né? E essa frase é muito, mas muito interessante. Aqui no finalzinho também, leia para nós, na página 173, pastor, o penúltimo parágrafo. Então, a revelação geral poderia ser talvez chamada de revelação ambiente, e a revelação especial, nesse paralelismo, tornar-se-ia a revelação coerente, pois ela é sistematizada no sentido de produzir não apenas iluminação, mas bênção. Entenderam? O autor, irmãos, você vê como que ele consegue colocar em nós assim um alento dizendo, puxa vida, tem uma conexão, parece que ficou um pouco mais fácil, com os devidos cuidados e com as devidas proporções. Isso joga luz sobre a nossa consciência para a gente ter um diálogo mais atuante, sabendo, irmãos, que nós só ganharemos pessoas pelo poder de Deus na pregação do Evangelho, que não é a nossa capacidade cognitiva, que não é a nossa influência. Lembrando, irmãos, eu gosto muito dessa explicação, nós estávamos na sala dos professores, lá no Estabenet, e o professor Maurício, enquanto a gente falava sobre as faculdades, sobre o conhecimento, sobre a erudição, ele bem disse, sabiamente, ele falou, pois é, né, professores, Deus quis salvar as pessoas pela pregação do Evangelho. Porque se fosse por uma palavra de conhecimento, apenas quem estão nas universidades chegariam a essa clareza. E não é. Podem ver que mesmo nas universidades, quando a gente vai com uma mensagem inteligente, autoexplicativa, mostrando a revelação, mostrando a conexão, mostrando que Deus se revelou naquelas culturas, nada disso gera conversão se não for pelo poder do Espírito. Ou seja, não é o conhecimento que vai fazer com que vidas sejam salvas, mas o conhecimento prepara o nosso coração para a gente ter diálogos, para que a gente coloque agora a nossa vida diante de Deus, diante da palavra, e buscando em oração o poder de Deus, a gente possa ter uma comunicação. Mas quem sabe a grande resposta do Dom Richardson é para nós mesmos, para apaziguar o nosso coração. Porque quando a gente se coloca, como o Gil disse na última aula, diante do embate de evangelização e do embate de missões, é muito difícil. A gente fica com medo. Nós nos sentimos muito pequenos. Eu fico imaginando o nosso querido irmão pastor Billy Graham, quando Deus começou a usá-lo no mundo afora. Eu não sei se vocês lembram de uma mensagem que nós demos aqui até eu passo para os alunos na aula de homilética, que ele disse que ele foi pregar em Londres e ele quis pregar a mensagem mais rebuscada, mais sábia. Se eu não me engano, foi em Londres, não foi isso? E aí o Espírito Santo incomodou, dizendo, não, pregue a mensagem mais bíblica. E ali ele deixou aquela mensagem mais rebuscada, mais sábia, e proclamou, e teve uma repercussão maravilhosa, porque todos esperavam que ele fosse falar aos sábios, e ele pregou o evangelho, pregou a cruz, pregou a salvação, e Deus usou muito, e muitas vidas se aproximaram a Cristo. Então, eu fico imaginando que ter esse conhecimento do mundo, ter essa percepção, tranquiliza tranquiliza o nosso coração, para a gente poder falar, não, Deus já preparou o caminho. Deus já preparou o caminho. Porque, irmãos, sejamos honestos, quando a gente imagina um povo que vem lá da Tailândia, que vem dos tigres asiáticos, que é budismo, é uma religião totalmente diferente da nossa, irmão, só de imaginar ali, a gente já fica assim pensando, meu Deus, e agora? Ou, por exemplo, entre os indianos, que eles têm uma tradição milenar de karma, a gente pensa, meu Deus, como que eu vou falar para eles? Ou seja, só de saber que Deus já se comunicou com alguém lá atrás, que Deus já tentou salvá-los, e que o que a gente vai estar fazendo agora não é nada mais
do que Deus já fez ao longo da história. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, não deixa de ser uma iluminação para que a gente seja bênção, né? Tá bom? E aqui, vamos para a página 181 agora. Vamos lá, página 181. Eu também separei uma outra frase aqui que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Leia para nós, pastor, por favor. Certamente, né? Isso. Certamente, João não descreve apenas a consumação da história, mas o cumprimento final do propósito específico de Deus na história, ou seja, abençoar todos os povos da terra por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. João poderia ter descrito com a mesma facilidade as cenas mencionadas, usando um único substantivo grego para designar a humanidade. Em vez disso, ele explora todo o vocabulário da língua grega, reunindo todos os substantivos disponíveis, a fim de indicar os tipos de subdivisões étnicas da humanidade, que foram os alvos reais da bênção abraâmica ordenados por Deus. O que o autor estava se referindo aqui, qual era o texto que eu queria destacar, são as duas primeiras frases que o pastor leu. Certamente, João não descreve apenas a consumação da história, mas o cumprimento final do propósito específico de Deus na história. E o que ele está se referindo a isso? Aos textos bíblicos citados anteriormente. Pode ver que ele vai estar citando Apocalipse 7:9. Leia lá para nós, pastor. Página 180, último parágrafo. E em diante, por favor. O que João quer realmente nos comunicar quando descreveu sua esplendorosa visão de uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro? Apocalipse 7:9. Do mesmo modo, qual o significado que você aprende quando um anjo lhe disse: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis? Apocalipse 10:11. O que vem à sua mente quando em Apocalipse 11:9 ele declara que muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações irão contemplar o milagre das duas testemunhas? E quando afirma que a besta, no caso o anticristo, recebeu autoridade temporária para exercer domínio sobre cada tribo, povo, língua e nação? Apocalipse 13:7. O que se destaca em sua descrição de outro anjo que proclama o evangelho eterno a cada nação, tribo e língua e povo? Apocalipse 14:6. E aí, certamente, João não descreve apenas a consumação da história, mas o cumprimento final do propósito específico de Deus na história, ou seja, abençoar todos os povos da terra por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Joia, até aí. Ou seja, irmãos, eu sei que muitas vezes quando nós olhamos esse mundo caído, esse mundo em polvorosa, em guerras, em homens malignos, em religiões opressivas, ou quando nós estamos no Ocidente de uma perversidade sem tamanho, de uma liberdade, uma libertinagem excomunal, mas o Evangelho é a resposta. E a gente está aqui para ser a resposta de Deus nessa terra. E a pregação que João fez, que os apóstolos fizeram, é a resposta, porque, lembrando de Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Ou seja, nós temos a resposta, né? Eu sei que nós nos sentimos pequenos e somos pequenos, mas nós temos a resposta. Nós somos a resposta, não porque somos alguma coisa, mas porque Ele nos separou para um propósito. E esse propósito está na proclamação do Evangelho. Nós não somos o Evangelho, proclamamos o Evangelho. Nós não somos o milagre, apontamos para Deus que se essas pessoas crerem em Deus como nós, serão salvas e serão libertas e haverá um milagre de serem salvas e de serem perdoados, que é o grande milagre para todos. Então eu sei que quando a gente se olha diante da complexidade, diante de todos os horizontes, nós não somos nada, mas nós temos a resposta sobre todos, né, que é as Escrituras. Beleza, meus irmãos? E para a gente encerrar,
Aí vem o capítulo de número 6, na página seguinte, ó, 182, um Messias para todos os povos, né? Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João 8,56. João registrando aqui palavras de Jesus, dizendo aos judeus, né? Aos mesmos que estavam cegos. Conheciam na teoria apenas. É um capítulo mostrando a importância de Jesus para todos os povos. E depois temos o último capítulo, que é o capítulo 7, que é o capítulo 7, a mensagem oculta em Atos, página 231, né? E eu faço aquele comentário do primeiro bloco, 213. Isso, desculpa, 213. Que o livro de Atos não tem o amém e que nós estamos ainda debaixo da grande comissão, debaixo dessa missão tão linda. E olhem só, irmãos, lembram que eu mencionei que nesse livro, assim está escrito, quando nós mencionamos sobre o Espírito Santo, eu falei para vocês que eu tive uma das maiores lições de toda a minha vida sobre o poder do Espírito Santo sobre a igreja. E eu queria concluir, né, esse material, porque semana que vem a gente vai trabalhar nesses dois livros. Eu vou trabalhar nesses dois livros. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. A História de Missões, Desafio do Século XXI. Vou fazer só um apanhado. E vou fazer um apanhado também sobre o livro da Ruth Trucker. É claro que eu quero também falar um pouco sobre missão integral. Farei só um comentário. Não deu tempo nesse módulo de trabalharmos. Quando eu dei a primeira vez a aula sobre missão integral, ainda não tinha essa polarização sobre esquerda e direita. Os esquerdistas eram mais enrustidos na sua defesa, então não havia essa briga, né? E até porque muitos pastores que hoje são esquerdistas declarados, eles ainda estavam dentro das fileiras ortodoxas, então você não notava, pelo menos a maioria de nós não notávamos, que eles eram defensores de tanta liberalidade quanto hoje se tornaram. Então eu quero trabalhar e vou mostrar também para vocês um pouco do material que eu tive nos meus dias de seminário. Eu vou só mostrar para vocês que quando eu fiz essa matéria nos meus dias de seminário, essa era a apostila da irmã Hélia. Então, os capítulos que nós trabalhamos, né? Eu sei que é muito assunto, não dá para a gente trabalhar sobre tudo, né? Mas eu queria concluir agora, como eu disse para vocês aqui, quando a gente fala sobre o capítulo 7, a mensagem oculta de Atos. Nós estamos escrevendo Atos, não aquela revelação especial, mas uma revelação que Deus sonhou para o seu povo e para todas as gerações. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que nós temos um propósito, nós temos uma missão, e que quando nós realmente exercitamos tudo isso, o reino de Deus ele é expandido, as portas do inferno retrocedem, fecham, nós expandimos o governo de Deus na terra e preparamos pessoas e a nós mesmos para aquilo que virá, que é a nova Sião, a nova Jerusalém. No entanto, tudo isso a gente só faz pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, se Atos dos Apóstolos começou a ser escrito, e a gente poderia dar o nome, o meu professor Luiz Henrique dizia que o melhor título para o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja. Então eu poderia parafrasear que nós continuamos ainda a viver Atos do Espírito Santo na igreja contemporânea dos nossos dias. Por quê? Porque se estamos aqui, e olha, o que eu quero dizer agora para vocês, nós estamos pegando a tocha de Deus
que é essa daqui, que um dia recebemos dos nossos antepassados. Isso é fantástico. Fantástico. Sabe aquela corrida de bastão? Irmãos, 2000 anos de história. O diabo tentou arrancar essa tocha, apagar essa tocha. O fator Sodoma quis aniquilar o fator Abraão e o fator Melquisedeque, mas Deus milagrosamente levantou pré-reformadores, reformadores, patrística, e essa tocha foi passada de mão em mãos e ela chegou até nós. Ó. E hoje nós estamos colocando essas tochas sobre o nosso coração para que ela queime de novo as nossas vidas, para a gente pegar e passar com fidelidade essa mesma tocha às outras gerações. Quanto tempo vai durar? Quantas vidas a gente vai poder fazer isso? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que a gente possa ser fiel, né? Como disse Paulo, ensinando a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque quando a gente pega essa tocha, né, e pode ver, aqui está a nossa vida, e a gente afasta a tocha da nossa vida, a gente esfria. Na realidade, a gente convida Jesus a ir para fora, né? Mas quando a gente traz essa tocha para a nossa vida, a gente queima. E a gente se posiciona, a gente queima. E pode ver que as palavras que eu acabei de dizer de Paulo a Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado, porque todo mundo que é aprovado vai ser usado. Mas nem todo mundo que é usado é aprovado, né? Então, é muito interessante isso, e a gente está aqui, né, nessa mensagem oculta de Atos. Pense, irmãos, vamos pensar nisso. A tocha foi passada do Espírito Santo à Igreja Apostólica, que foi passado à Igreja do Martírio, que foi passado à Patrística, que foi passado para a Igreja da Idade Média, tiveram seus erros e acertos, mas Deus, de uma forma milagrosa, foi levantando seus pré-reformadores, e eu quero acreditar que naquilo que chamamos de Idade Média, ou período das trevas, Deus também salvou os seus servos. E houve a reforma, houve pessoas, estamos aqui, 500 anos depois da reforma, a gente está fazendo a continuação de Atos. Para quê? Para continuar edificando um povo abençoado, para continuar ganhando os nossos parentes, os nossos familiares, e espero que o mesmo Espírito Santo que lá em Atos 13 disse, separai-me Barnabé e Paulo, ele fale conosco também, para que a gente possa desbravar novos campos, montar igrejas ou, quem sabe, pregar nos lugares mais longínquos. Porque a gente está sendo o quê? Nós estamos sendo um elo forte dessa mensagem oculta de Atos ainda hoje. E eu quero acreditar que essa igreja de Jesus, com todos os seus erros, acertos, fraquezas, e essa igreja que durante 2000 anos prevaleceu, porque guardem isso, nós falhamos, mas a igreja de Jesus, ela sempre prevaleceu, ela sempre foi vencedora, ela existiu há 2000 anos, e ela vai existir por muitos séculos que possam vir a acontecer. Pode ver que a história do Velho Testamento veio o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o povo pereceu, mas o Deus de Israel prevaleceu. O povo de Deus prevaleceu. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Lembram da última aula? Da aula 7ª? O voto de suzerania? Deus fez uma aliança com Abraão. E nós continuamos debaixo dessas alianças. Então, se nós estamos de pé pelo poder do Espírito Santo, e todos aqueles que dependerem do Espírito Santo e dessa palavra, sempre se manterão de pé. Tá bom, meus irmãos? Terminamos os livros. Semana que vem, 9ª e 10ª aula. Glória a Deus. Beleza? Algum comentário? Beleza. Amém. Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Né? Beleza? Querem fazer algum comentário, alguma fala para a gente encerrar? Passamos um pouquinho do tempo, né? Me perdoem, mas eu acho que foi muito boa a aula, né? Para a gente, né, ter esperança, saber que a gente ainda é o elo, que a gente não seja os elos fracos. Mas mesmo que formos,
a igreja de Jesus prevalecerá. Mas o meu desejo é não ser o elo fraco, não é? Não é à toa que a gente está aqui estudando. Para quê? Para continuar pregando, santificando, para deixar uma igreja forte, de crente, né? Porque todo aprovado é usado, mas nem todo mundo que é usado é aprovado. Lembra? O diabo é usado. E aí? Os macedios são usados. E aí? Adianta alguma coisa? Né? Beleza, meus irmãos? Amém. Beleza. Amém? Podemos fechar? Amém. Então, vamos fechar. Deus abençoe, meus irmãos, até terça, tá bom? Combinado. Bom término e bom descanso. Amém.